minha gente, tudo bem com vocês? Olha, vamos falar sobre o futuro do trabalho e nós temos hoje aqui uma convidada muito especial, que é a Daniela Bauab, a Daniela que é da Ícones, CEO, fundadora, e ela já está comigo aqui na tela. Dani, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Nascimento. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui e fazer parte desse projeto incrível. Realmente um projeto muito legal, muito incrível. Eu estava falando com você nos bastidores. Olha, você que está nos acompanhando, precisa acompanhar, precisa assistir aí os videocasts, porque tem muita coisa legal e muito convidado interessante, trazendo temas da atualidade e também do futuro do trabalho. Dani, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para nós da sua jornada, da sua carreira e dos trabalhos que você desenvolve através da Ícones, né? Pois é, atualmente sim, né? Nascimento, é muito gostoso, assim, quando eu olho o retrovisor, toda a minha jornada, minha carreira, né? Eu venho de recursos humanos, minha jornada é em RH, predominantemente no mercado financeiro, né? Me formei lá em psicologia e desde então comecei estagiando no mercado e passei a minha jornada aí de carreira dentro de RH. Nos últimos 4 anos fiz uma mudança, né, não de temáticas, mas de ambiente de trabalho. Eu saí do mundo corporativo para atuar em consultoria, mas meus temas sempre foram pessoas, capital humano, cultura, liderança, impacto de gestão, ambiente de trabalho. E então, como consultora, continuo nesses temas, e agora, né, perto de completar 1 ano, com a Ícones, que é realmente a minha consultoria de capital humano, que tem como objetivo trabalhar para que as organizações, de fato, coloquem pessoas no centro. Pessoas são causa, o resultado é consequência, e a gente quer continuar vendo empresas dando lucro e sendo sustentáveis, e a gente sabe que precisa de pessoas para isso. Então, esse é meu propósito de trabalho. E, enfim, tem muito mais coisa. Aqui é um resuminho, né, do que a gente já vive e aprende aí ao longo da jornada profissional. Que bom, né, ouvir aí da tua história, né? E quando a gente olha no retrovisor, realmente a gente vê por onde a gente passou e aonde a gente passou faz com que a gente tenha informação, conhecimento, repertório para outros tempos, né? E que legal você trazendo do mercado financeiro, de toda a sua experiência, vivências que te ajudam hoje em dia como consultora. Eu vi o vídeo institucional, o manifesto da Ícones. Falei para você, né? Eu venho de televisão, de emissoras, do audiovisual. Ficou muito bem feito, muito bonito e muito bem produzido. Parabéns lá para a sua equipe. Fale um pouquinho dessa produção e Muito daquilo que obrigada. você externa ali também no seu propósito e no seu manifesto em termos de empresa. Já chegamos aí nos temas corporativos. É que eu gostei de verdade mesmo do vídeo. Que bacana, e fiquei muito feliz desse feedback, né? A gente faz com tanto carinho, com tanto propósito ali, que saber que tocou, né, e que chegou a mensagem principal que eu queria passar foi muito bacana. Mas, de fato, foi ali uma ideia de apresentar a Ícones de uma forma visual, né, de uma forma com analogias, onde a gente pudesse ter mais clareza desse propósito. E ali, eu acho que é isso, né, resume esse objetivo que é, dentro do mundo corporativo, no ambiente de trabalho, quanto mais a gente consegue trabalhar em time, né, entender que as pessoas se complementam, perceber isso, né, e saber como conduzir, como uma orquestra, né, a analogia que eu fiz que eu faço ali no vídeo, É o quanto verdade. que a gente consegue trabalhar melhor, né, o quanto que a gente produz mais, respeitando diferenças, respeitando as diferenças de competências, de habilidades, entendendo isso como um complemento, cuidando de saúde, de bem-estar, porque não é mesmo, né? Nos últimos anos as coisas mudaram tanto em relação a isso, a gente está vendo uma mudança total de quadro de saúde, de quadro clínico das pessoas, então olhar para isso realmente é o propósito, e o vídeo traz, né, essa construção, mas também de uma forma muito prática, né? Eu acho que o Uhum. vídeo tem ali como objetivo mostrar que a gente não precisa sair de uma praticidade, sair de um lugar de resultado quando a gente fala de pessoas. A gente ainda vai falar bastante sobre isso aqui, mas existe um pouco desse contraponto, né? As pessoas acham que uma coisa exclui outra, ainda acredita-se nisso. E eu acho que a Ícones vem com essa proposta de que não. Quanto mais a gente juntar essas duas coisas e entender que é uma só, né, a gente consegue resultados diferenciados. Então, acho que é um pouquinho disso. Legal.
Nesses tempos, né, a gente está mais suscetível e aprendeu a estar mais vulnerável, né, pós-pandemia. Agora, uma coisa que a gente não pode perder de vista é a questão que você traz muito bem, dos resultados empresariais, da necessidade desse resultado. E você fala da questão no seu vídeo da orquestra, e a gente tem que ter, para tocar uma boa música, tem que ter instrumentos perfeitos, devidamente afinados, né, e Isso. músicos treinados e preparados. Então, uma comparação muito perfeita, né? Para a gente ficar ciente, sabendo também, né? Você tem a analogia da música e tem a história do nome da sua empresa, Ícones. Fala dessa conjugação um pouquinho. A gente começou pelo Ah, foi. mercado, mas tem muito a ver, né, com esse ambiente empresarial. Eu adoro falar sobre isso, hein? Então você está me atiçando aqui. Sim, a ícones, quando a palavra se complementa como ícones, né? Mas a ideia de fato era poder juntar o IK, né? Que é traz a ideia de de razão, né? De consciência, de é, conhecimento, né? Que é esse lado mais prático, talvez pragmático, né? Do trabalho. E o once vem com aquela provocação de ser o indivíduo. Então, somos únicos, né? Então, temos aí a nossa subjetividade, as nossas questões, as nossas competências. Então, quando você junta o IK, né, com o once, a gente cria o ícones, né? A marca ícones, mas a ideia era poder juntar razão e sensibilidade, né? Consciência e sensibilidade. Tudo isso precisa tá junto, caminhar junto. Uma coisa não fica sem a outra, né? Maturidade, né? Que interessante. Uhum. Vamos seguir na nossa conversa aqui, porque é o seguinte: a gente começou aqui a filosofar e é muito bom que a gente olhe com esse olhar filosófico aí também para o mundo dos negócios. É uma provocação que eu tenho feito, né? Na sua visão, eu falei ali de resultados, e aí você traz um olhar humanizado, traz essa percepção, a conexão ali com a música, né? O que realmente sustenta os resultados dentro das organizações, não só no curto prazo, no aqui e agora, mas também no médio e longo prazo. O que sustenta, né? Pois é, a gente precisa tentar manter uma consistência, né, Nascimento? Eu acredito muito na consistência como uma palavra-chave para tudo. Então, performance. Performance é uma palavra que a gente fala muito, né? E às vezes até está um pouco até banalizada ou mal compreendida, mas quando a gente pensa em performance e a gente por muito tempo avaliou profissionais por performance, a gente entende que isso tem que ser sempre muito high, né? High performance, né? Então a gente tem que estar sempre entregando resultados acima. Ao passo que quando a gente começa a perceber que a consistência e constância, né, é uma coisa importante para a sustentabilidade, e a gente compreende que nem sempre a gente vai estar sempre no high, né? Eu Uhum, uso muito uma analogia de quando a gente está dos batimentos cardíacos, né? uhum. Quando a gente ainda está com aquela marcação sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a gente ainda está vivo, né, Nascimento? É bom sinal, né? Quando o negócio se estabiliza e faz pi, e fica tudo reto, né? A gente começa né, ali já tem um sinal de que a gente talvez não esteja mais aqui. Uhum, Porque é isso, nossa vida não vai ser sempre high, né? A gente não vai estar sempre em alta. Então, uhum. acho que compreender que resultados consistentes, eles podem ser altos e baixos, mas que a gente consiga manter, se manter ativo, se manter bem, se manter saudável, se manter atualizado e ir compensando esses momentos de altos e baixos, eu acho que a gente consegue pensar em sustentabilidade. Diferente se a gente precisa estar sempre o tempo todo fazendo tudo acontecer né, por outro lado, se a gente vai adoecendo e quando a gente vai ver essa high performance foi boa, foi Interessante. super, né, interessante, criou-se o herói, né, ou a heroína, mas Só a que gente morreu. vê que isso dura pouco, né, é uma coisa muito de curto prazo, então essa crença que eu tenho de consistência, né, e de entender que a gente vai, às vezes, né, enfim, tá em É alta e normal, baixa, alta, somos baixa, humanos. exato, mas Uhum. para sempre manter
uma coisa sustentável, né? Que bacana você trazer essa comparação, né? Tanto o extremo lá em cima quanto lá embaixo é perigoso, é preciso ter essa movimentação. Nós não vamos estar 100% o tempo todo. Então, essa. E aí entra já num tema, a gente já fez uma conversa que foi muito boa, entra numa questão muito importante que é tanto nós, indivíduos, quanto liderança, quanto a empresa fazer um exercício de autoconhecimento e alinhar tudo isso, né? Sem dúvida, acho que alinhamento de expectativas, transparência, sempre jogar muito limpo, né, dar clareza de tudo, ter um olhar agora muito mais também por indivíduos, né, e não só aquilo. Tinha uma máxima quando eu estava no mercado que era one size fits all, né, e era assim que o mercado praticava muito, né, então benefícios, gestão, a forma de fazer gestão tinha que ser meio que padronizado, né, tudo igual para todo mundo. E a gente sabe que as pessoas têm necessidades diferentes, né? E eu acho que hoje as empresas estão se dando conta disso, em vários temas, né? Com relação a benefícios, né? O que para você pode ser importante, para uma outra pessoa pode não ser, né? O que para você é carreira, né? O que você almeja de carreira é diferente do que eu almejo, né? Então, a partir do momento que você começa a entender, ter um olhar um pouco mais individualizado, jogar com transparência, alinhar expectativas, a chance de dar certo é maior. Né? Nunca é 100%, mas a gente minimiza os riscos. E isso tem a ver com cultura, né? E a gente vai construindo, né? Nesse aprendizado que eu tenho aí de jornada de carreira, hoje, aos 57, a gente vai tendo uma maturidade, inclusive nessa questão do olhar, né? Meu Deus, como eu agi de forma equivocada, errei em pensar. Às vezes eu achava que a empresa queria impor esse ritmo que você falou de uma pressão intensa, e não era, talvez era eu que não estava me conhecendo e me cobrando demais muitas vezes também, e exigindo demais, mais do que eu lembro aqui, né, eu gerenciei uma emissora de televisão na região norte do Paraná, Maringá, e eu vinha 400 quilômetros e saía domingo à tarde para estar segunda-feira lá trabalhando. Mas eu nunca perguntei para minha chefia se eu podia pegar a estrada segunda-feira de manhã para chegar mais descansado e não ter que viajar à noite, até porque eu saía sexta-feira depois do jornal, 7:30 da noite, e viajava até altas horas da noite. Eu nunca perguntei isso para eles. E provavelmente não teria problemas, né? Mas por quê? Justamente pela questão do autoconhecimento e a questão das conversas, dos diálogos e dos pactos, né? A gente precisa falar mais, ouvir mais também e buscar os bons acordos. Sem dúvida, nessa linha desse teu exemplo, é incrível porque é isso, né? Eu acho que as pessoas hoje buscam mais se conhecer, então o autoconhecimento é fundamental mesmo, saber o teu limite, né? E até o quanto você pode negociar, né? As coisas são negociáveis, né? A gente fez muito pouco isso, acho que em outros momentos, né? De carreira. E a empresa com essa abertura de ser transparente, de dizer até onde também consegue, né? O que não, o porquê não, eu acho que é conversando com o autoconhecimento da pessoa, né? E a empresa sendo transparente e tentando ser genuína também no que é possível ou não, eu acho que, enfim, se ajuda muito. O resultado é melhor, né? Não, sem dúvida. Você fala muito dentro das empresas a respeito de cultura, das questões de liderança, traz esse olhar da vivência e especialmente a técnica, né, da psicologia, que é uma grande aliada no mundo dos negócios, nas empresas. Eu sou super favorável. Qual é o maior equívoco que você percebe hoje nas empresas quando o assunto é liderança? E como que você orienta os seus mentorados, as empresas nas quais você faz consultoria, para que a gente tenha uma liderança mais evoluída, aí, o ponto de partida e as boas dicas para que a gente cresça como líder dentro das empresas? Pergunta maravilhosa. Assim, muito obrigada. Vi muito, assim, acho que o mercado de trabalho, durante um tempo, agora isso está mudando muito, né? Foi formado por líderes que eram sempre muito bons técnicos. Uhum. Isso é fato, né? A gente viveu isso. Então, focado em tecnicidade e performance, em entrega. Muitas vezes não se olhava a forma de fazer isso, né? Ou a capacidade de influenciar pessoas, de engajar, de trazer as pessoas para junto.
Isso em algum momento deu ruído, né? Obviamente, isso começou a ser um problema quando passou-se a olhar as pessoas e a necessidade de engajar as pessoas que geram resultado, porque ninguém gera resultado sozinho, né? As lideranças começaram a ter dificuldades, né? E as empresas começaram a ter muita dificuldade, né? Começou a ter um grande turnover, as pessoas saem, não se inspiram no líder, né? A gente tem pesquisas que trazem que muitas pessoas saem da empresa pela liderança. E aí, quando se começa a falar disso, eu acho que existe uma carência mesmo, né, de uma grande parte das lideranças de saber fazer isso. Então, hoje eu acredito que as empresas que conseguem apoiar esse desenvolvimento das lideranças, né, com desenvolvimento mesmo, abrindo espaço, né, para ter esse olhar, ter coerência nos processos, né, a forma como a gente reconhece aqui, está alinhada com o que a gente quer de expectativa. Se a gente quer líder que influencia, se a gente quer ter líder que crie um ambiente Transforma, né? que transforme, mas que crie um ambiente que tenha espaço para diversidade, para escuta, para troca de ideias, para inovação, né? Para ter um espaço de confiança. Não adianta se a gente continuar ainda reconhecendo aquelas pessoas que só entregam resultado, mas que de fato há um alto custo, né? Para as pessoas que trabalham com eles. Então, eu acho que precisa sim ter um olhar para isso, né? Desenvolver liderança, olhar para como se reconhece, ter a sensibilidade para olhar, considerar dados, números, porque eles são importantíssimos, mas não perder também aquele olhar que só o humano traz, né? Aquela sensibilidade ou aquele feeling que você fala, os dados mostram, é importante, mas tem coisas aqui que a gente precisa levar em consideração, que não é só o que está escrito, né? Ou o que a gente vê em dados. Então, eu acredito muito nesse processo que já está acontecendo, né? Que já está acontecendo. Que bom. Já acontece, mas acho que a gente pode ainda investir muito mais nisso, né? Nessa coerência de as lideranças, no final, elas que ditam cultura dentro das organizações, porque é como eles atuam, como eles fazem gestão, vai dizer sobre a cultura da empresa. E se isso não está alinhado com o processo também, porque não é só a forma de você trabalhar, né, Nascimento? Às vezes a gente fala, a liderança agora precisa fazer isso, fazer aquilo, mas será que os processos da empresa também estão desenhados? Favorecem, ajudam, Não é? são coerentes, né? E você falando, Justo. eu lembrei do crescimento das hard skills, que são as competências técnicas, mas também no comportamento. E muitas vezes é no comportamento que a gente precisa crescer mais. E isso não é bobagem. Como que você vê o papel do RH na construção de ambientes mais saudáveis dentro das organizações e como conectar esse ambiente saudável de clima, né, juntamente, não perdendo o foco em resultado, até porque esse é o papel e objetivo principal das empresas. Justo. Eu vejo o RH como um arquiteto de cultura, assim. É muito mais, assim, um cerne, né? Mas ele tem várias coisas que desdobram desse papel de ser arquiteto de cultura, né? Mas o RH é o maior apoiador, né, de todo esse processo de transformação. A forma como ele dá autonomia para o líder, mas também apoia no desenvolvimento desse líder para que ele consiga investir em autoconhecimento, né, saber quem é essa pessoa, como é que eu sou como líder, né, como é que eu tô com a minha carreira primeiro para saber depois como eu posso ser um líder, né. E o RH, ele tem um papel fundamental nessa construção de os processos estão alinhados, a gente é coerente na forma como a gente contrata, né, o que a gente quer instalar de competências dentro da organização, está alinhado com quem a gente está trazendo, né, a forma como a gente lida com canais de denúncias dentro da organização, né, ela está transparente, ela está realmente alinhada com o que se espera. Se a gente não tolera uma coisa ou outra coisa, será que a gente está demonstrando que a gente não tolera isso? Então, o RH, ele é um arquiteto de cultura, né? O líder é quem dissemina, o líder é quem faz a cultura se disseminar na empresa, mas o RH é quem meio que constrói isso, né? Dá bases sólidas para isso nos seus processos, incentivando nos seus processos, apoiando essas lideranças a terem essa clareza. E muito também no negócio, né? A gente também viveu um RH que era mais centralizador,
né, um RH que por vezes fazia bastante o trabalho do líder, principalmente Verdade. nessa época onde o líder era pouco líder e mais técnico, né? Uhum. E hoje não, hoje o RH é uma figura importante De para dar essa apoio, de clareza. suporte, de inteligência, de estratégia. Cada vez Exato, mais, né, um RH precisa ser protagonista, gerador de resultados, compromissado, porque se tem uma área que gera a compra de máquinas e equipamentos, por exemplo, o RH vai gerar a capacitação das pessoas, a transformação e assim por diante, né? Olha, a sem nossa dúvida. conversa é com a Daniela Bauab, que é da Ícones, né, que tem um manifesto maravilhoso. Dani, eu queria que você, nos minutinhos que nos restam aqui, fizesse as suas considerações finais, por favor. Nascimento, eu estou muito otimista com esse momento que a gente está vivendo dentro do mundo corporativo, falando de coisas que são importantes, se dando conta, né, de que a gente precisa mudar muitas coisas e trazer pessoas para o centro faz todo sentido para mim. A minha carreira foi pautada nisso, né, de valorizar, de tratar pessoas com respeito dentro do mundo de trabalho, no ambiente de trabalho. Então eu quero deixar essa mensagem, assim, do quanto vai ser importante participar do quanto é importante participar dessa transição, perceber esse movimento, né, e ajudar a dar essa consciência de que o respeito pelas pessoas, né, ver que as pessoas estão felizes fazendo o que fazem, e eu não estou falando de uma felicidade plena não, né, Nascimento, isso também é ilusão, Possível, a gente não, utópico. a gente não está feliz o tempo todo, claro, tem altos e baixos, foi como eu falei, mas, poxa, que a gente sinta prazer, né, em construir coisas, em realizar coisas, que essa alta performance seja sempre muito prazerosa, né. Então eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, com esse tema que fala de pessoas no centro, que fala da liderança humanizada, e muito disposta a participar dessa transformação dentro do ambiente de trabalho. É Que isso. honra, que bom, né? E tomara que a gente tenha mais pessoas com essa vontade, né, de transformar, de ter um RH mais do que protagonista. Assim, a gente constrói um belo futuro do trabalho. Dani, mais uma vez, obrigado pela sua conversa, obrigado pela tua atenção e até uma próxima Te oportunidade. agradeço. Tchau, Até. gente. Obrigada, Nascimento. Até mais. Tchau. Futuro do Trabalho. Patrocínio Tifes Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.